Para que Eevee seja um renderizador tão poderoso e rápido, existem muitos métodos diferentes que Eevee usa para calcular a iluminação em comparação com motores como o Cycles. Vamos dar uma olhada na guia de renderização em nosso editor de propriedades aqui, com o Eevee selecionado como nosso motor de renderização. Você pode ver várias configurações que dizem respeito a como Eevee calcula a iluminação e os visuais, como oclusão ambiental, brilho, espaço de tela, reflexos e movimento. Neste vídeo, aprenderemos como visualizar cada um desses efeitos e como ajustar suas configurações. Para habilitar qualquer um deles, basta clicar na caixa de seleção à esquerda. Você também pode expandir cada categoria clicando na seta à esquerda. No entanto, você pode perceber que marcar essas opções não faz nenhuma diferença visível na viewport. Isso ocorre porque estamos na visualização sólida para ver em tempo real as diferenças. Cada uma dessas configurações pode mudar simplesmente o modo de viewport para renderizar. Você pode fazer isso clicando na esfera mais à direita no canto superior direito da viewport ou pressionando a tecla Z e usando o menu circular lá. Uma vez no modo renderizado, você pode testar cada uma dessas configurações para ver como elas podem afetar sua renderização. Habilitar a oclusão ambiental será mais aparente nos cantos ou fendas da sua cena. Para mostrar isso melhor, vamos adicionar um objeto de plano de malha e escalá-lo para atuar junto. Este é um efeito da vida real que pode ajudar a destacar detalhes geométricos e muitas vezes ajuda as renderizações a parecerem mais 3D. Vamos dar uma olhada nas configurações de oclusão ambiental. A distância afeta o quão longe a sombra de oclusão ambiental se estende a partir dos cantos. O fator afeta a intensidade da sombra e você pode definir manualmente um valor acima do máximo de 1.0 para o restante dessas configurações de oclusão ambiental. Sinta-se à vontade para passar o mouse sobre eles para obter mais informações e experimentar para obter o que você gosta. Bloom é basicamente outra palavra para brilho, mas você notará que quando habilitamos, não muda muito na viewport. Isso ocorre porque nada em nossa cena é brilhante o suficiente para acionar o efeito de brilho, mas é um efeito muito bonito. Então, vamos ver se podemos fazê-lo aparecer. Para isso, vamos selecionar nosso cubo e ir para a guia de materiais, indicada pelo ícone de esfera de material vermelho na parte inferior de nossas propriedades. Aqui, na seção superfície, podemos ver que temos o princípio BSDF selecionado por padrão. Isso é ótimo, mas queremos torná-lo brilhante. Felizmente, se rolarmos para baixo aqui, há um valor de emissão. Esta é uma cor que podemos definir. Vamos arrastar o controle deslizante de valor até o máximo para que fique o mais branco e brilhante possível. Agora, isso não é ruim, mas não é óbvio o suficiente para fins de teste. Podemos confirmar que o Blue está funcionando. No entanto, se voltarmos para a guia de configurações de renderização e marcar ou desmarcar a caixa de seleção de Blue, sim, o cubo está brilhando levemente, mas como podemos fazê-lo brilhar ainda mais, para tornar a emissão ainda mais brilhante? Vou usar um shade de emissão para fazer isso. Vamos para a guia de materiais do nosso cubo nas propriedades. Podemos, então, trocar o nó do shade de superfície do princípio BSDF por um nó de emissão no menu suspenso. Agora temos um valor de intensidade que podemos aumentar o quanto quisermos. Vou definir o brilho da nossa emissão para 10. Agora sim, temos muito Blue. Vamos brincar com nossas configurações agora. Sinta-se à vontade para ajustar o controle deslizante de limite para determinar o quão brilhante um objeto precisa ser para começar a brilhar. Por exemplo, nosso shade de emissão tem uma intensidade de 10 e definir o limite para 10. As configurações de Bloom param o brilho do cubo perfeitamente. Você também pode alterar a cor do brilho, o raio do brilho e a intensidade do brilho. Um valor de limite não nulo também definirá a intensidade máxima que o brilho pode ter em sua cena. O valor de Mi simplesmente faz com que os objetos que estão na fronteira do limite do Bloom tenham um pouco de folga para desvanecer o brilho, para que o limite não pareça visualmente muito brusco.
A próxima é profundidade de campo. Isso não é realmente um efeito de iluminação, mas eu quero falar sobre isso de qualquer maneira. Isso simula um efeito de câmera da vida real que depende do foco da câmera. Isso acontece quando apenas certas partes da imagem estão claras, enquanto o resto está borrado com base na distância do ponto focal. Vou adicionar alguns macacos em várias distâncias em toda a nossa cena, para que o efeito fique mais óbvio. No entanto, ao contrário das duas configurações anteriores, essa não tem uma caixa de seleção. Isso ocorre porque a configuração de profundidade de campo é ativada para cada objeto de câmera individualmente. Embora essa configuração seja simplesmente uma forma de definir o tamanho máximo do desfoque para o efeito, para ativar o efeito de profundidade de campo, precisamos selecionar nossa câmera ativa, ir para a guia do ícone de câmera verde no editor de propriedades e marcar a opção de profundidade de campo. Agora, no entanto, ainda não vemos uma grande borrosidade ou profundidade de campo. Isso ocorre porque ainda temos que definir o comprimento focal para a própria câmera. Vamos simplesmente clicar com o botão esquerdo e arrastar a distância de foco para cerca de 1, mas ainda não vemos nada. Isso ocorre porque o efeito de profundidade de campo só é visível através dos olhos da câmera ativa. Então vamos clicar no ícone da câmera para mudar nossa visualização. Usuários de teclado podem pressionar 0 no teclado numérico em vez disso. Pronto. Como você pode ver, tudo na imagem está embaçado devido a estarem longe do ponto de foco. Se arrastarmos a distância de foco de volta lentamente, segurando o Shift enquanto movemos o controle deslizante, podemos ver o ponto de foco se movendo pela cena enquanto certos objetos ficam mais nítidos e outros mais borrados. Mas onde está este ponto de foco no espaço 3D? Bem, na verdade podemos rolar para baixo aqui para a exibição de visualização, e depois marcar a caixa de limite. Se voltarmos à nossa vista perspectiva e arrastarmos a distância de foco novamente, podemos ver que podemos ajustar facilmente a distância como precisamos. Mais uma configuração que afeta a profundidade de campo significativamente é o valor f-stop. O valor f-stop afeta bastante a profundidade de campo. Quanto menor esse valor, mais borrada pode ser a imagem. Se você quiser uma profundidade de campo rasa, onde apenas uma pequena parte da imagem é nítida, você vai querer um valor f menor. Para uma profundidade de campo profunda, onde muitas coisas estão nítidas, você vai querer um valor f maior. Além disso, voltando para a guia de configurações de renderização, podemos ajustar o valor máximo da profundidade de campo para limitar a quantidade de borrão para obter maior eficiência de renderização. Mas os valores padrão geralmente funcionam bem. A configuração de Subsurface Scattering afeta como o Subsurface Scattering é calculado com uma opção de amostra semelhante à amostra global. Essas configurações aumentam ou diminuem a qualidade dos cálculos de Subsurface Scattering. Podemos adicionar rapidamente um shade de Subsurface Scattering ao nosso macaco aqui simplesmente selecionando, indo para a guia de materiais e arrastando o controle deslizante de Subsurface em nosso shade principal BSDF até o máximo. Agora, como você pode ver, o macaco tem uma textura de pele macia, mas não estamos vendo o vermelho das orelhas como deveríamos. Isso porque há mais uma configuração no material que precisamos verificar. Vamos selecionar nosso macaco e ir para a guia de materiais. Se você rolar para baixo, notará a opção de translucidez subsuperficial. Isso permitirá que a luz passe pelas orelhas e outras partes finas da malha para dar um efeito de sombreamento de pele mais realista. Ao mover nosso objeto de luz mais perto do macaco, podemos ver claramente tanto a translucência da orelha quanto os artefatos de bandagem da aproximação de espalhamento subsuperficial. Agora, para se livrar dos artefatos de faixas, não podemos aumentar as amostras para aumentar a resolução do efeito. Enquanto o Jitter ajuda a esconder alguns dos artefatos de faixas separando-os um pouco, o Albedo preserva melhor as cores, mas usa mais memória de vídeo. As reflexões em espaço de tela são usadas especificamente para aproximar superfícies reflexivas e refrativas em nossa cena. Se voltarmos para a guia de materiais, podemos selecionar nosso objeto plano e adicionar um novo material. Em seguida, diminuir a aspereza para 0,2. Como você pode ver, agora temos um chão muito brilhante, mas não há reflexos de nossos objetos, apenas de nossas luzes,
embora tecnicamente também esteja refletindo nosso fundo. Vou adicionar uma textura xadrez ao meu mundo para tornar isso um pouco mais óbvio. De qualquer forma, ao habilitar as reflexões de espaço de tela, os objetos começarão a aparecer na reflexão no plano do chão. As configurações aqui afetarão vários aspectos da reflexão. A rugosidade, para aqueles que não sabem, é como você define o quão claro a reflexão parece. Quanto mais rugosa, mais difusa é a reflexão. Enquanto os espelhos normalmente possuem uma aspereza. O valor máximo de aspereza aqui é semelhante ao limite, onde qualquer coisa acima desse valor não exibirá reflexos. Isso economiza espaço na tela, permitindo reflexões apenas nos materiais mais brilhantes. A precisão do traçado afetará a qualidade das reflexões até certo ponto, mas na verdade, as configurações globais de amostragem são o que mais afeta o ruído na reflexão. Aumente as amostras para diminuí-lo. O traçado com resolução reduzida também permite reduzir a qualidade das reflexões sem afetar as amostras globais. Isso torna a imagem mais ruidosa, mas mais rápida. Então sinta-se livre para experimentar o que funciona para a sua cena. A configuração de refração em reflexões de espaço de tela é especificamente para materiais como vidro, que refratam a luz à medida que passa através deles. Vamos em frente e ir para a aba de materiais e selecionar um macaco para dar-lhe um vidro. Eu simplesmente vou adicionar um material e mudar a opção de superfície de principal BSDF para Glass BSDF. Agora, você imediatamente perceberá que parece vidro, mas você não pode ver através dele de jeito nenhum. Vamos verificar a opção de refração em reflexões de espaço de tela na aba de configurações de renderização, mas ainda não dá para ver. É porque assim como a transparência normal e a dispersão subsuperficial, a refração de vidro translúcido também é tratada como um efeito de transparência que precisa ser ativado na aba de materiais. Vamos voltar para a aba de materiais e rolar para baixo até vermos as configurações. Então, verifique para ativar a refração em espaço de tela. Agora, como você pode ver, o objeto está refratando a luz. No entanto, também podemos editar a profundidade de refração específica do objeto para aproximarmos a espessura do nosso objeto. Se quisermos ser um pouco mais precisos, para sua referência, cada quadrado da grade na nossa tela é tipicamente de 1 metro, mas as configurações padrão também estão boas. Em seguida, temos o desfoque de movimento, que também é visível apenas a partir da perspectiva da câmera. Vamos ligar a caixa de seleção de desfoque de movimento e entrar em nossa perspectiva de câmera pressionando o ícone de câmera aqui, ou pressionando 0 no teclado numérico. No entanto, ainda não vemos nenhum desfoque de movimento, mas isso ocorre porque não há movimento em nossa cena. A maneira mais rápida de vê-lo em ação é animando nossa câmera, rapidamente. Vamos selecionar nossa câmera clicando na borda de sua moldura e ativar o modo de chave automática clicando neste botão de gravação branco. Em seguida, podemos girar nossa câmera pressionando R 2 vezes para olhar um pouco para a esquerda do nosso macaco. Como você pode ver, a linha do tempo agora tem um diamante amarelo representando o keyframe definido em nosso quadro atual. Em seguida, clique e arraste o topo da linha do tempo para mover nosso keyframe atual para o quadro 10. Aqui, queremos girar nossa câmera novamente para olhar um pouco para a direita de nossos macacos, arrastando nossa linha do tempo de volta para o início. Podemos reproduzir nossa animação pressionando a barra de espaço e ver um efeito de desfoque de movimento muito proeminente quando a câmera está em movimento entre nossas duas novas chaves. Para ver isso mais claramente, também podemos pausar e simplesmente percorrer os quadros, pois o quadro de movimento ainda será visível para ajudar a ajustar. Olhando para o quadro 5, por exemplo, podemos ver claramente como as configurações de desfoque de movimento afetam nossos visuais. Então agora é hora de brincar com as configurações. O valor do obturador afeta a quantidade de desfoque, enquanto o número de amostras afeta a qualidade do desfoque. Volumetrix é uma configuração que afeta como os sombreadores volumétricos aparecem em nossa cena. Se expandirmos esta seção, veremos algumas coisas que podemos ajustar. No entanto, atualmente não temos nenhum sombreador volumétrico em nossa cena para testar, então vamos adicionar outro cubo no menu Adicionar. Em seguida, podemos ir para a aba de materiais e trocar nosso principal BSDF por Remover. Isso removerá completamente nosso sombreador de superfície.
Em seguida, podemos expandir a seção de volume e selecionar dispersão de volume no menu suspenso. Isso adicionará um sombreador volumétrico ao nosso cubo. Para ilustrar melhor o que isso faz, vamos aumentar o tamanho do nosso cubo para englobar nosso objeto de luz e talvez metade de nossa cena. Você notará que realmente nebuliza o local. Apenas para deixar as coisas um pouco mais claras, vamos diminuir o valor de densidade da nossa configuração de espalhamento volumétrico para 0,5. Legal! Agora podemos testar as configurações volumétricas em nossas configurações de fornecedor. Para começar, os valores de início e fim determinam o intervalo de recorte relativo à distância da câmera para quando as métricas de volume devem ser visíveis. Como você pode ver, se dermos o suficiente, nosso cubo volumétrico desaparecerá. Da mesma forma, se aumentarmos o valor de início para algo como 10 metros, podemos nos aproximar e as métricas de volume desaparecerão antes que possamos chegar muito perto. As configurações padrão são geralmente adequadas aqui, mas sinta-se à vontade para experimentar. O tamanho do bloco e as amostras são duas maneiras de controlar a qualidade do volumétrico. Você pode ter percebido até agora que, ao se mover no viewport, o volumétrico mostra um tipo de padrão de bandas enquanto atualiza. O número de bandas é baseado no número de amostras. Quanto mais amostras houver, mais bandas haverá e menos óbvias as bandas serão. Assim, quanto maior a qualidade do volumétrico, melhor. Enquanto isso, o tamanho do bloco na verdade afeta o quão nítidas são as bordas dessas bandas. Configurar um número alto de tamanho de bloco resultará em bordas de bandas borradas, mas não será tão preciso. Enquanto um tamanho de bloco menor pode deixar sua viewport um pouco mais lenta, mas aumentará a nitidez das amostras. A distribuição é uma configuração muito importante quando você ou sua câmera estão dentro ou perto de um volumétrico. Se dermos zoom aqui, você verá que atualmente nossa resolução de volume ainda se mantém bem, mas se diminuirmos totalmente nossa distribuição, você notará que começa a haver uma forte formação de bandas conforme o volume se aproxima da câmera. Se você pensar nas métricas de volume como essencialmente um monte de planos semitransparentes em uma matriz empilhados bem próximos, isso faz sentido, pois quanto mais próximo você chega, mais óbvia fica a distância entre os planos. No entanto, com a distribuição, o espaço entre os planos diminui à medida que a câmera se aproxima do volume, escondendo assim as lacunas entre os planos e proporcionando uma aparência volumétrica de maior qualidade em todas as distâncias. Quanto maior a distribuição, mais ela compensa a distância da câmera. Esta próxima seção é para iluminação volumétrica. Especificamente, se marcarmos esta caixa de seleção, você notará que o objeto de luz não afeta mais o volume. Isso é praticamente tudo, mas o ajuste de intensidade da luz permitirá que você impeça que quaisquer luzes dentro do volume sejam mais brilhantes do que aquele valor. Um valor de ajuste de intensidade da luz igual a zero simplesmente significa que o ajuste está desligado, permitindo que toda a luz persista no volume. As sombras volumétricas são basicamente sombras que são projetadas pelo próprio shade volumétrico sobre si mesmo. Isso pode ser caro em termos de recursos, mas sinta-se à vontade para experimentar por conta própria. As configurações de cabelo são específicas para partículas de cabelo e como elas são renderizadas. A opção básica é simplesmente escolher entre Strand Fill e Strip e Tira. Strand é melhor para pré-visualização, mas Strip parece muito mais bonito. Subdivisões adicionais também podem ajudar a aumentar a suavidade das curvas do cabelo. As configurações de sombra também podem ser ajustadas aqui. As sombras da sua cena podem ser calculadas com base em diferentes métodos, como ESM, método de sombra exponencial, ou VSM, mapeamento de sombra de variância. O padrão é o ESM, enquanto o VSM também pode ser selecionado. Você pode ler sobre a diferença entre esses dois métodos na documentação oficial. Além disso, o tamanho do cubo pode aumentar visivelmente a qualidade das suas sombras. Isso basicamente significa resolução para suas sombras. Quanto maior o tamanho do cubo, maior será a resolução e as sombras terão uma aparência mais nítida. O tamanho da cascata aumenta ou diminui o detalhe das sombras, especificamente as sombras do sol. Uma alta profundidade de bits também pode ajudar a aumentar a qualidade, reduzindo alguns artefatos que podem persistir em profundidades de bits mais baixas. Sombras suaves, Soft Shadows, aleatorizam os mapas de sombra para suavizar as bordas de suas sombras, e o ajuste de limiar de luz, Light Threshold,
não é interessante, pois permite que você altere o limiar em que as sombras são calculadas. Tipicamente, uma sombra é simplesmente uma área com pouca ou nenhuma luz. No entanto, você pode aumentar o limiar para definir o que realmente significa pouca ou nenhuma luz. Por exemplo, se eu aumentar isso para 1, então qualquer área com menos luz do que o limite também será exibida como sombra. Iluminação indireta é um conjunto de configurações que se referem especificamente aos objetos conhecidos como sondas de luz, light probes. Você pode ter visto esses objetos no menu de anúncios, mas não ter entendido o que eles fazem. No menu, podemos ver que atualmente existem 3 tipos de sondas de luz: Reflection Cube Map, Reflection Plane e Irradiância. Sondas de luz são objetos usados para pré-calcular certos efeitos de iluminação, como reflexos, iluminação indireta, reflexões e refrações. Essa é uma forma tecnicamente mais precisa de calcular reflexões em tempo real no EV, em comparação com reflexos em espaço de tela com algumas limitações. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Vamos subdividir este cubo e dar a ele uma rugosidade de 0 na guia de materiais. Já que temos reflexos em espaço de tela ativado, essa esfera refletiva não reflete o macaco ao lado dela, apenas a luz e o fundo. No entanto, vamos adicionar uma Reflection Cube Map para a reflexão da cena. Cube Maps são usados para calcular reflexões para objetos dentro de um determinado volume. Quando adicionamos um Reflection Cube Map, você verá que esta esfera aparecerá, que pode ser colocada ao redor de objetos com shades reflexivos. Depois de termos colocado a Light Probe adequadamente ao redor da esfera, basta pressionar Bake Indirect. Como você pode ver, o macaco agora é refletido corretamente na esfera. No entanto, você pode notar esses quadrados ou diamantes pretos na reflexão. Isso ocorre por causa das configurações de recorte do nosso Cube Map. Basta ir para a guia Light Probe Data no editor de propriedades, marcado por este ícone de volume diagonal, e ir para Viewport Display. Aqui podemos ativar a opção de recorte, e se mudarmos para o modo de visualização em wireframe, notaremos que o recorte começa dentro da esfera. Isso é o que está causando os quadrados pretos. Então, vamos arrastar o valor de início do recorte um pouco para fora da nossa esfera. Se voltarmos ao modo renderizado, irmos para as configurações de renderização e clicarmos novamente em Bake Indirect Light, podemos ver que estes quadrados pretos desapareceram, mas caso você não queira pressionar Bake toda vez que fizer uma mudança, você também pode marcar esta caixa Auto Bake. Isso atualizará o Bake toda vez que você fizer uma mudança no objeto de sonda de luz. É importante observar que os mapas de cubo de reflexão não atualizam as reflexões para mostrar a animação dos objetos, já que a reflexão calculada é estática. No entanto, volumes de irradiância e planos de reflexão mostram a animação de objetos em tempo real na reflexão. Os planos funcionam de maneira semelhante aos mapas de cubo de reflexão, apenas são planos. Volumes de irradiância são uma maneira de simular o rebatimento. Você pode adicioná-los à sua cena para mostrar cores e brilho ao redor e lançar essa luz de rebatimento em outros objetos. Lembre-se quando eu disse que você não pode usar shades de emissão como fontes de luz e IV tecnicamente com volumes de irradiância. Você pode, no entanto, eles não projetam sombras e exigem que as fontes de luz sejam estáticas. Mas os volumes de irradiância, juntamente com outras opções de sonda de luz, podem ser incrivelmente úteis em IV para tornar a iluminação mais realista. As sondas de luz são um recurso específico do IV e você pode ler mais sobre elas na documentação oficial. Como você pode ver, as configurações de iluminação em tempo real do IV podem fazer grandes diferenças na aparência da sua cena e renderização final. Espero que este vídeo ajude você a começar o suficiente para permitir que você experimente mais em seus próprios projetos.